Uma das várias sensações que o filme Pobres Criaturas provocou em mim foi a estranheza. Uma estranheza no sentido de um espanto, de um pasmo, que me acompanhou após a sessão e que caminhou comigo por algum tempo ainda. O mundo criado pelo Yorgos Lanthimos nesse filme é um lugar estranho, feito por um apoio surrealista que, vale lembrar, muito resumidamente, foi um movimento estético bastante presente, principalmente nas artes visuais, caracterizado por elementos incomuns e oníricos que fazem referência ao inconsciente e à psicanálise. Pobres Criaturas é adaptado de um livro do Aldous Gray, que leva o mesmo nome, Poor Things, no original, e no filme essa camada surrealista é bastante presente no olhar que o Lanthimos usa para contar essa história e principalmente para construir a personagem central dela, interpretada pela Emma Stone, que é a Bella Baxter. E eu comecei falando sobre o estranhamento, o pasmo que eu senti vendo o filme, e isso me fez lembrar de um poema do Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, quando ele escreve sobre esse pasmo, dizendo: sei ter o pasmo essencial que tem uma criança ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E na minha leitura e na forma como o filme chegou até mim, esse trecho do poema conversa precisamente com Pobres Criaturas, porque é justamente esse pasmo essencial que atravessa o olhar da Bella Baxter. Um olhar que está sempre muito atento e vivo para essa eterna novidade que o mundo pode comportar. Nesse sentido, cabe até mencionar que a Bella é um experimento. E daqui para frente vão ter alguns spoilers, então fica a cargo de vocês seguir com o vídeo ou ver depois que vocês assistirem ao filme. Eu recomendo ver depois para não estragar a experiência dessa história. A Bella foi resgatada e trazida de volta à vida pelo Dr. Baxter, um cientista interpretado pelo Willem Dafoe, depois dela se jogar nas águas de uma ponte em Londres. E aí o dado curioso e até sinistro desse experimento é que essa mulher estava grávida e ao trazê-la de volta à vida, o cérebro dela é trocado pelo cérebro do bebê, fazendo não só com que todas as memórias dela se apaguem, mas também que ela se comporte como uma criança. Mas a Bella não evolui no tempo normal que uma criança levaria para se desenvolver. Pelo contrário, o desenvolvimento dela é acelerado, talvez na tentativa de acompanhar esse corpo que já é adulto e que mesmo sem memórias vai ter marcas nele que são inapagáveis. É na tentativa de acompanhar esse desenvolvimento que nós vamos conhecer o Max McCandless, que é alguém que o Dr. Baxter contrata para observar cada passo da evolução da Bella. É inclusive um desenvolvimento que vai estar bastante atrelado às descobertas do corpo e da sexualidade dela e também desse desejo avassalador da Bella de conhecer o mundo. Então, por mais que o Dr. Baxter queira proteger a Bella e manter o experimento dele contido em variáveis que ele possa controlar, ele percebe que tem algo nela que escapa a qualquer tentativa de controle. É assim que a Bella parte desse confinamento dessa casa rumo a uma aventura pelo mundo em companhia de um homem que ela conhece, que é o Duncan Wentworth, interpretado pelo Mark Ruffalo. Portugal, Grécia, Paris são alguns dos lugares pelos quais eles vão passar. E se em algum momento Duncan achava que ele teria o controle sobre a situação e sobre a Bella, essa viagem vai mostrar a ele que não. Porque de alguma forma isso que eu chamei de pasmo essencial e que vai colocar a Bella frente a faces muito cruas da vida é também uma marca dela que comporta uma liberdade insaciável, ao misturar essa parte ainda crua dela com algo que vai amadurecendo e ganhando um novo contorno. Então, ao mesmo tempo que ela pode se desesperar quando vê pessoas em situação de miséria, ela também se maravilha com a resposta que o corpo dela dá ao escutar as notas de uma música. Tudo isso com a mesma energia de quem experimenta tudo pela primeira vez e ainda consegue manter esse dinamismo inédito em cada experiência. Pobres Criaturas é assim primoroso quanto ao roteiro, a trilha sonora, a fotografia, aos figurinos e, é claro, as atuações. Tudo é muito bem estruturado para construir esse mundo que, ao mesmo tempo que é surreal, é também bastante real. Principalmente quando a gente pensa que essa é uma história que trata do feminino, da liberdade e de uma certa emancipação de um lugar onde a personagem não tinha autonomia sobre o seu corpo e os seus desejos. Então é a partir desse experimento surreal, a partir dessa memória que, apesar de apagada, depois vai ser ressignificada, que a Bella volta de fato à vida. E isso só é possível por esse corte que extraiu algo que a Bella, quando ainda era outra mulher, pensava só ser possível de ser resolvido com a sua própria morte. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.